USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Tap the banner to learn more and get a quote at usaa.com/bundle. Restrictions apply. Passou, acho que não deu 5 minutos. Todas as crianças que estavam caçando as rãs foram correndo pro salão. Chegaram, eles estavam pálidos, né? A minha família deu um copo de água para eles se acalmarem e perguntou o que tinha acontecido. Então eles falaram que eles tinham sido atacados por uma criatura invisível, né? Uma criatura não é invisível, era transparente, né? Que eles falaram. Essa criatura atacou eles e eles saíram correndo com muito medo. Por causa desses acontecimentos, minha mãe e meu pai procuraram uma ajuda no meio espiritual e também no meio da ufologia, né? Mas ele era um cara muito legal. Segundo minha mãe, nessa época, ele falou que eu era uma criança que sofria abduções. E uma coisa que ele pediu pra gente fazer era colocar um objeto metálico em cima da cama para evitar que acontecessem as abduções. Eu não sei muito bem como isso funcionaria, mas minha mãe comprou um anjinho de cobre pra mim e ela colocou em cima da minha cama. Eu tenho esse anjinho até hoje. Ele convive desde criança com situações inusitadas que em muitos de nós causariam traumas irreversíveis. Passou pelas mãos de ufólogos e recorreu a terapias que tentaram lhe clarear o caminho. E hoje nos conta com exclusividade os capítulos mais excêntricos de sua história. Eu sou o Zero, seu anfitrião, e esta é a fita número 159 dos Relatos Flutuantes. Explicáveis ou não, relatos sobrenaturais ganham vida própria no populário. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Saudações a todos os ouvintes dos Relatos Flutuantes. Me chamo Maurício Passos Vicente, sou de São Paulo, capital. Alguns relatos que eu tenho para contar aconteceram aqui em São Paulo, outros aconteceram na minha casa de praia em Ilha Comprida. Bom, Rony, conforme eu te falei, mesmo antes de eu nascer, algumas coisas estranhas já tinham acontecido, né? Quando a bolsa da minha mãe estourou, ela foi ao médico para verificar e o médico informou ela que não era líquido amniótico. Então, portanto, a bolsa não tinha estourado. Mas 10 dias depois a gente veio saber que, de fato, era líquido amniótico e eu nasci, né? Quando eu nasci com uma doença de pele chamada ictiose, que a pele fica muito seca e ela racha. E quando eu era bebê, a minha pele ela saía, né, como escamas. E quando eu nasci, muitas coisas estranhas aconteciam em casa. A energia falhava constantemente, né? Ficava oscilando. Minha mãe fala que as coisas apareciam em lugares diferentes, às vezes quebradas. E eu tinha muita febre também, quando eu era muito criança, febres muito altas. E eu falava pra minha mãe, quando eu aprendi a falar por volta de um ano e meio, eu falava que homenzinhos pequenos tinham me levado para brincar com outras crianças do lado escuro da lua. Minha família sempre passou as férias na Ilha Comprida. É uma ilha bem extensa que fica no litoral sul do estado de São Paulo, no Vale do Ribeira. Meu avô construiu a casa da nossa família há mais de 50 anos lá. Quando ele construiu, não tinha cidade, não tinha morador, era praticamente só a casa dele. Para eles irem até a casa, eles iam pela praia, não tinha estrada, não tinha rua, não tinha nada, e a casa ficava no meio do nada, né? Com o passar dos anos, a cidade foi crescendo em volta da casa da minha família, e hoje já é um lugar bem mais habitado. Mas quando eu era criança, não tinha iluminação na rua, não tinha asfalto, não tinha nada. Até hoje a maioria das ruas não tem asfalto, né? Rua de terra, de areia, na verdade. As ruas elas tinham valetas, né, que ficavam nas laterais, o que juntava bastante bicho na época. E por não ter luz na cidade, desde que eu era muito pequeno, a gente ficava na lajem da casa,
e a gente ficava observando os céus. A gente via muita luzinha estranha, muito satélite, muito avião. A gente sabia a maioria que era satélite, o que era avião, mas às vezes apareciam luzes que mudavam de cor, ou que elas faziam curvas e ângulos de 90 graus, dançavam, faziam S no céu. Isso era muito comum até, não era algo muito diferente. A gente acabou se acostumando com isso, a gente achava bem legal, mas não era algo que assustava ou que surpreendia. A gente acostumou. Quando eu tinha por volta de uns 6 anos de idade, eu tava dormindo no sofá do salão dessa casa, né, de praia, quando eu sonhei que descia um disco voador. Ele era igual aqueles discos voadores de desenho, bem padrão, assim, até meio cartoonizado. Esse disco voador descia no quintal da casa, e eu ia até ele. Aí descia como se fosse uma rampa do disco voador, e desse disco voador saía um robozinho. Ele era quadradinho, tinha esteiras, ele era muito parecido com o Wall-E do filme da Pixar. E esse robô, mas ele era prateado. Esse robô, ele chegava perto de mim, então ele começava a se dobrar pra dentro, como se ele estivesse fazendo uma espécie de um origami. Até que ele virava uma pílula pequenininha. Então eu ouvi uma voz falando que era pra eu tomar a pílula. Então eu pegava essa pílula do chão, engolia e eu tomava. Nesse momento, mais ou menos, eu acordei. E aí eu vi que todos os adultos, as crianças, estavam do lado de fora, né, do salão. Eu fiquei bem curioso do que estava acontecendo e fui perguntar o que estava acontecendo. Então me falaram, né, que tinham 3 luzes brilhantes mudando de cor e elas dançavam no céu, faziam movimentos de ida e vinda, triângulos e várias coisas diferentes, e que ela tinha acabado de acontecer no momento que eu tinha tido o sonho. Por volta do ano de 1994, 1995, quando eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, 6 ou 7 anos, aconteceu um fato muito estranho. Eu tinha muito medo de dormir sozinho, então eu dormia constantemente no quarto dos meus pais. Nessa noite eu estava dormindo entre meu pai e minha mãe, na cama deles, quando eu escutei algum barulho que me acordou. Quando eu acordei, eu sentei na cama, e ao sentar na cama, de frente para mim, tinha um ser. Ele era um pouco mais alto que uma criança, mas eu não sei se ele chegava até a altura de um adulto. E ele também era magro e enrugado, né? Ele tinha a pele amarronzada, uma cabeça um pouco maior que a cabeça dos humanos, mas não era tão maior do que a cabeça de um ser humano, mas era maior. Ele estava de costas para mim, mexendo na cômoda em frente à cama. Eu via ele mexendo nos frascos, que deviam ser os frascos de perfume da minha mãe, na cômoda, e eu tentei gritar. Eu abri a boca e nenhum som saía. Eu não estava paralisado, mas era como se nenhum som saísse. Então eu levantei minha mão, mas foi muito difícil levantar minha mão para chamar minha mãe, que estava do meu lado direito. Então eu coloquei a mão no ombro da minha mãe e comecei a chacoalhar ela bem devagar. E nesse momento a criatura virou para mim. Ele tinha os olhos grandes, pretos, a pele amarronzada, enrugada. E no momento que ele me olhou, uma luz, uma espécie de luz ficou em torno dele. Ela era uma luz que ela refletia nas poeiras, na poeira do quarto, mas ela não iluminava. Assim, eu não sei muito bem como explicar, era bem esquisito. E quando veio essa luz, ele simplesmente desapareceu. E assim que ele desapareceu, eu consegui gritar. A minha mãe acordou, aí ela olhou, realmente tinha bastante coisa revirada na cômoda, e foi um negócio muito assustador. Por volta dessa mesma época, também em São Paulo, eu, minha irmã, meu primo, a gente brincava muito na casa da minha avó. A casa da minha avó era numa vila perto do metrô Santa Cruz, na Vila Clementino. E a gente brincava bastante lá, tinha bastante criança, era bem legal. E um dia a gente brincando na vila, quando de repente a gente viu uma espécie de bola de fogo passando. Eu pensei até que era um meteoro, mas ela não passou longe, ela passou em cima do telhado da casa de uma das vizinhas da minha avó. A gente chegou a tocar a campainha da casa dela para perguntar se não tinha pego fogo no telhado ou coisa assim. A gente ficou realmente assustado com isso e foi bem estranho. Ainda naquele ano, na casa de praia da família, nas férias, eu tava brincando sozinho do lado de fora da casa,
quando eu resolvi subir na laje, né? Tem uma escada que ela fica na lateral da casa, é uma escada de alvenaria, bem tranquila, e eu subi ela. Subindo a escada mais ou menos na metade da escada tem uma plataforma, né? Quando eu tava nessa plataforma, eu olhei em direção à praia. Não mais que 300, 400 metros da casa fica a praia. E naquela direção tinha um objeto cilíndrico. Ele era bem grande, ele devia ter o tamanho dos dirigíveis da Goodyear, coisas desse tipo. E ele era totalmente prateado. Na época, quando eu era criança, né, eu pensei que era um balão meteorológico. Porque eu pensei, parece um disco voador, é bem grande, bem estranho. Então deve ser um balão meteorológico, porque os adultos sempre falaram que balão meteorológico é parecido com um disco voador e eu acreditava. Só que lá na ilha não tem como ter um dirigível ou um balão desse tamanho, não é condizente com o local, né? Não tem um aeroporto, não tem nada desse tipo. Nunca vi um dirigível na Ilha Comprida, ou mesmo um balão grande. Em nenhum momento a gente viu isso. Só que quando eu era criança eu achei legal, é um balão meteorológico, e eu prossegui com a brincadeira, né? Fui pra laje e continuei brincando. Eu não lembro mais nada de relevante desse dia, né? Só que à noite meu pai estava chegando de São Paulo e ele trouxe com ele uma revista da Isaac Asimov. Era uma revista que na época mostrava várias coisas de ciência, como astronomia, ufologia, várias coisas diferentes, né? E tinha essa edição, ela falava sobre ufologia. E nela tinha um disco voador de formato de charuto, exatamente idêntico ao que eu tinha visto. Por causa desses acontecimentos, minha mãe e meu pai procuraram uma ajuda no meio espiritual e também no meio da ufologia, né? Eles acabaram encontrando o senhor Arismares Baraldi Dias, que era um ufólogo, um senhor muito, muito simpático. Ele escreveu o Código de Ética do Ufólogo e eu comecei a fazer algumas sessões com eles. Não foram muitas sessões, foram algumas, né? Mas ele era um cara muito legal. Ele pedia sempre pra falar sozinho comigo, né? A minha mãe ficava afastada, perto, mas afastada. E ele conversava comigo, ele me ensinava técnicas de relaxamento, técnicas de controle de energia, e ele falava também sozinho com a minha mãe muitas vezes. Segundo minha mãe, nessa época, ele falou que eu era uma criança que sofria abduções. E uma coisa que ele pediu pra gente fazer era colocar um objeto metálico em cima da cama para evitar que acontecessem as abduções. Eu não sei muito bem como isso funcionaria, mas minha mãe comprou um anjinho de cobre para mim e ela colocou em cima da minha cama. Eu tenho esse anjinho até hoje, né? E por causa disso deu uma melhorada nas coisas, né? Ficaram algum tempo sem acontecer umas coisas desse tipo, como tinha acontecido antes, e ele acabou ajudando bastante minha mãe e meu pai a conviver com esse tipo de coisa, né? Por conta dessas coisas, eles acabaram, inclusive, participando de grupos de ufologia, fazendo vigílias. Foi uma coisa que aconteceu que foi muito boa, muito positiva na minha vida. Então, por causa dessas coisas estranhas que aconteceram comigo, eu acabei tendo que fazer terapia, ir no psiquiatra, no pedagogo. Eu tinha muita dificuldade de aprender, muita dificuldade de concentração. Eu fui diagnosticado com TDAH. E também teve até diagnóstico de autismo, mas ele acabou sendo inconclusivo. Mas foram muitos anos de terapia para conseguir ficar tranquilo com relação a essas coisas. Foi bem complicado na época. Mas passou um tempo e pouca coisa estranha aconteceu comigo durante esse tempo. E já era o ano de 1998. Eu estava passando as férias novamente na casa da família, na Ilha Comprida. Tava eu, meu primo, minha irmã, meus tios, minha mãe. E o meu primo e eu, a gente tinha muita amizade com algumas pessoas que moravam lá, né? Eram mais 3 meninos que moravam lá. Mas todos eram mais velhos do que eu, né? Deviam ter a idade do meu primo, mais ou menos, que é 3 anos mais velho do que eu. Esses meninos decidiram que eles caçariam rãs, porque eles gostavam de caçar rã e assar na fogueira. Então, meu primo e eles pegaram o equipamento, né? Eles tinham uma espécie de um rodo com pregos na ponta, que era para pegar as rãs. E eles foram atrás da rãs. Eu resolvi ir junto, né? Então a gente subiu a rua de casa, né? Atrás das rãs, porque dos lados, nas laterais das ruas, de todas as ruas lá na Ilha Comprida, tinha uma espécie de um riozinho que passava, né? Acredito que para escoar a água da chuva e também das casas.
e as rãs ficavam nesses riozinhos. Então a gente ia subindo a rua procurando as rãs com lanternas, né? Os meninos bem mais velhos do que eu. Só que nessa época a rua era aquela região, né? Aquela rua era praticamente deserta. Não tinha luz, não tinha iluminação nenhuma, a não ser as iluminações das próprias casas. Mas tinha um trecho de mais ou menos uns 700, 800 metros entre a minha casa e a casa que ficava no final da rua, que não tinha nenhuma iluminação. Era mato dos dois lados, né, da rua. E a gente foi subindo essa rua até chegar no final da rua, que tinha a casa de um amigo do meu avô que chamava Clarinho. Na frente dessa casa, a gente começou a procurar as rãs nesse riozinho e eu vi uma coisa se mexendo no mato. Eu não sei se o negócio estava muito rápido, eu não lembro se eu achei que o negócio era invisível. Eu sei que eu lembro que eu vi alguma coisa se mexer no mato, de relance, e eu fiquei com muito medo. Então eu falei pros meninos que eu tava com medo, pedindo pra gente voltar pra casa da minha família, que ficava algo em torno de uns 800 a quase 1 quilômetro assim, de distância da casa do Clarinho. Mas o pessoal tirou sarro de mim, né? Eles eram muito mais velhos, eles não tinham o medo que eu tinha. Então eu peguei, né, e voltei por essa estrada de terra, né? No escuro total, morrendo de medo. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, tava muito assustado. Mas quase chegando na minha casa eu encontrei uma amiga, que era irmã de um dos meninos que estava caçando a rã com a gente. E essa amiga minha me acompanhou até em casa. Quando eu cheguei em casa, tava toda a minha família lá, eu cheguei, fiquei com eles. Passou, não deu 5 minutos. Todas as crianças que estavam caçando as rãs foram correndo pro salão. Chegaram, eles estavam pálidos, né? A minha família deu um copo de água para eles se acalmarem e perguntou o que tinha acontecido. Então eles falaram que eles tinham sido atacados por uma criatura invisível, né? Uma criatura não é invisível, era transparente, né, que eles falaram. Essa criatura atacou eles e eles saíram correndo com muito medo. Segundo meu primo, até hoje ele fala que o bicho era um porcoelho, né? Uma mistura de porco e coelho. Eu queria ter pedido para ele mandar um relato também disso, mas infelizmente ele não conseguiu mandar. Então, minha família achou que era um tamanduá, né? Ela falou que a parte do invisível, do transparente, devia ser por causa da cauda do tamanduá que se mexia rápido, né? Aí todo mundo achou, provavelmente deve ser isso, um tamanduá mesmo, e as crianças se confundiram. Mas no dia seguinte, o Clarinho, que era o dono da casa, que ficava bem em frente onde eles tinham visto, ele foi lá em casa falar com o meu avô. Ele parecia bem assustado e ele falou pro meu avô o seguinte, que na noite anterior ele tinha acordado ouvindo barulho no telhado. Ele pensou que podia ser algum ladrão ou alguém tentando entrar na casa dele, e ele saiu com uma espingarda. Quando ele saiu, ele viu uma criatura, segundo o Clarinho era um humanoide, era transparente, e ela estava no telhado dele. Então ele disparou. Eu não lembro quantos tiros foi dado, mas eu lembro que não foi um tiro só, e ele acertou a criatura. Ele falou que a criatura, ela não pareceu ter se incomodado com os tiros, ela apenas fugiu. E o interessante é que nessa época também tava sumindo os animais de estimação das pessoas, galinhas e cachorros, gatos. Inclusive o Clarinho, ele tinha muitos gatos, devia ter uns 20 gatos, e sumiu alguns gatos dele nessa época. A gente, como naquela época falava-se muito no chupa-cabra, nós pensamos que podia ser um chupa-cabra. Eu sei que a descrição não bate muito com a dos chupa-cabras, mas foi a relação que a gente fez naquela época. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. Então, no começo do milênio, aconteceu um fato que abalou muito a minha vida, a vida da minha irmã e da minha mãe.
Infelizmente, picado por um inseto, meu pai veio a falecer ainda no mês de janeiro, o que fez a gente acabar mudando para a casa dos meus avós na Vila Clementino. Agora não mais numa vila que meus avós moravam, mas sim num apartamento. E por volta do mesmo ano, começo do ano seguinte, coisas estranhas voltaram a acontecer comigo, né? Eu comecei a ter sonhos, eles eram sonhos bem esquisitos. Eu acordava normalmente numa maca, à minha volta tinha uma série de criaturas, eles eram muito parecidos com uma mistura de um alienígena clássico, né, que a gente vê, com insetos. Eles tinham o olho, era um pouco maior que o nosso, mas também não era muito maior do que o nosso. A pele deles era meio esverdeada, meio amarronzada. Eles ficavam à minha volta. E nesses sonhos eu sempre que abri o olho, eu via que eu estava numa sala arredondada. O interessante é que a sala era bem peculiar. Ela não era uma sala limpa, como a maioria das pessoas costumam falar de alienígenas. Não, ela era uma sala bem decorada, com diversas saliências nas paredes. A sala era abobadada, né? E ela era pintada com tinta, com cor verde, marrom, dourado. Parecia muito uma paróquia barroca. Era bem interessante. Então, nesses sonhos, normalmente eu levantava e fugia dessas criaturas. Eu entrava num corredor que era espiralado. E normalmente eu acordava depois disso, né? Não lembrava mais nada depois dessa fuga. E quando eu acordava, eu estava deitado sempre em posições diferentes das que eu costumava acordar. Eu acordava com a cabeça onde normalmente eu deixava o meu pé. Às vezes eu acordava no chão. Teve uma vez que eu acordei na sala, que eu dormia com uma espada, porque eu tinha muito medo de dormir sozinho por causa desses acontecimentos. E uma vez eu acordei na sala com essa espada na mão. E normalmente quando eu acordava, eu acabava olhando pela janela da lavanderia, né, que era em frente ao meu quarto, e eu via um objeto passando no céu. Era sempre às 3 da manhã e ele passava. Era uma esfera azul muito brilhante. Ela devia ter algo em torno de 2/3 do tamanho da Lua. Ela não era do tamanho de uma estrela, era bem maior que uma estrela, não dava para confundir. E ela passava na altura dos prédios. Não no meio do céu. E ela cruzava de um ponto a outro do horizonte onde dava pra eu ver. E ela passava bem devagar, não era muito rápido não. Dava pra ver muito bem, não era de relance de olho. Você via direitinho ela passando. No último sonho que eu tive com essas criaturas, eu acordei, né, também nessa maca. E quando eu acordei, uma das criaturas falou pra eu seguir ele. Essa criatura, ela não falava com a boca, ela vinha na minha cabeça a voz. Então eu segui ele pro mesmo corredor espiralado dos outros sonhos, e eu acabei chegando numa outra sala abobadada, mas muito maior que a primeira sala, onde tinham várias dessas criaturas. No centro dessa sala tinha uma criatura que era bem maior do que as outras, mas devia ser assim, uns 2,5 metros, 3 metros de altura, muito gorda, e essa criatura falava comigo, né? E ela falava que estava me dando informação. Como nos outros sonhos, depois disso eu acordei, né? Não teve muita coisa. Por conta desses sonhos, eu acabei indo com a minha mãe. Minha mãe sempre ia num centro de Umbanda, e eu acabei acompanhando ela. Normalmente eu ficava no carro, mas eu acabei acompanhando minha mãe no centro. E sem falar nada, na hora que os médiums estavam incorporados, eles chamavam as pessoas para conversar. E eu fui conversar com uma dessas pessoas. Normalmente eu não ia, mas dessa vez eu fui. E sem eu falar nada, essa entidade, né, que estava incorporada no médium falou para mim: você tá tendo sonhos estranhos, né, filho? E eu concordei, né? Eu fiquei abismado, né? Como ele sabia que eu tava tendo esses sonhos estranhos. E aí ele falou: eles vêm te pegar, não vêm? Aí eu falei: vem. E aí ele falou: você quer que esses sonhos acabem? E eu respondi que sim. E aí ele falou: então vai acabar. E depois disso eu nunca mais tive sonho com essas criaturas. Eu não sei como que uma coisa se liga com a outra, né? Como entidades do... Eu não lembro se era candomblé, umbanda ou espiritismo, mas como essas entidades espirituais conseguiriam fazer alienígenas pararem de pegar as pessoas. Eu não entendo muito bem, mas funcionou. Realmente eu não tive mais esses sonhos naquela época. Então, no ano de 2003, quando eu tinha 15 anos de idade,
a gente foi pra Ilha Comprida novamente. Mas dessa vez a gente não foi pra minha casa de praia. A gente foi pra um hotel que é distante cerca de uns 30 quilômetros da casa de praia. Então ele é bem afastado da cidade, não tem muita casa em volta, não tem muita gente. Dessa vez eu fui com um amigo meu chamado Leonardo. Eu fui também com minha irmã, minha mãe, um tio meu com os seus 2 filhos e uma tia-avó minha com o marido e mais 2 primas minhas. A gente foi umas férias bem legais, a gente passeou bastante, brincou bastante na praia, foi bem legal. Só que teve um certo dia que a gente foi visitar uma tia minha que morava no vilarejo de Pedrinhas, se eu não me engano, algo em torno de uns 25 quilômetros de distância do hotel. Essa minha tia, ela mora num vilarejo que é um vilarejo de pescadores, bem afastado da cidade. Hoje em dia tem bastante casa lá, na época tinha bem menos. E na hora de ir embora desse vilarejo, eu resolvi com o Leonardo que a gente iria voltar de bicicleta. Deveria dar umas 2 horas de bicicleta, seria bem legal. Já era noite, né, quando a gente saiu. Saiu eu e ele de bicicleta, a gente pegou uma estrada de terra, né, que leva até o vilarejo, totalmente sem luz também. Ela pega 4 quilômetros de estrada de terra do vilarejo até a praia. E chegando na praia, a gente foi no sentido do hotel. Um tempo depois que a gente havia pedalado, a gente estava com bastante sede e a gente viu um quiosque. Era um quiosque redondo que ficava na praia. Não tinha absolutamente nada em volta, só o quiosque. Não tinha casa, não tinha luz. No quiosque tinha luz, mas em volta não existia iluminação, não existia absolutamente nada. E a gente foi atendido no quiosque, devia ter 3 pessoas lá dentro. As 3 pessoas pareciam moradores da região. E eles deram um copo de água, foram muito simpáticos com a gente conversou um pouquinho com eles. E a gente resolveu prosseguir com a bicicleta. A gente subiu na bicicleta e a gente desceu uma espécie de uma duna. Deu, acho que 2, 3 pedaladas, no máximo 3 pedaladas que a gente deu. Minha bicicleta estourou, ela fez prac! E o freio da frente, ele abriu. O cubo que é a parte que gira o pneu, o que gira a roda, na parte de trás ele simplesmente travou, parou de se mexer, né? Quebrou. E a bicicleta travou na hora. Eu desci da bicicleta, o Leonardo desceu da dele. Aí o Leonardo virou pra mim e falou: vamos pedir ajuda no quiosque. E eu olhei pra trás. Então eu falei pra ele: não vira pra trás. E ele virou, não tinha quiosque nenhum. A luz mais próxima estava bem distante, devia ser a luz no fim da estrada de Pedrinhas, não que a estrada acaba na praia e tem sempre umas casas, né? Então estava muito distante, tinha uma luz, parecia um vagalume no horizonte. E não tinha quiosque nenhum atrás da gente. Nesse momento, a atmosfera mudou, ficou muito estranho. O vento, ele dava voltas em torno da gente. Realmente, ele circulava como a gente via areia, né? Circulando em torno da gente. E na direção do hotel, no mar, em cima no horizonte, tinha um objeto. Ele era alaranjado, bem alaranjado, e tinha o formato de uma bola de futebol americano. Ele era maior que a lua, bem maior que a lua. E ele tava lá. A gente ficou bem assustado e a gente começou a andar, né, arrastando a bicicleta. Então o Leonardo ouviu um uivo. E o Leonardo olhou pra mim e falou: isso foi um cachorro, né? Eu olhei pra ele e respondi: sim, mas a gente não vai ficar pra descobrir. A gente acelerou o passo, fomos andando, mas seria muito distante. A gente ia levar horas pra completar esse caminho. Depois de um tempo que a gente tava andando, passou pra gente um ônibus totalmente apagado. Passou pela nossa direita, né? E ele foi em direção ao hotel, indo em direção ao hotel. Então eu olhei pro Leonardo e falei: cara, se esse ônibus parar, a gente joga as bicicletas e a gente corre pro mato. Aí o Leonardo concordou. E nesse exato momento, o ônibus ele fez uma curva para a esquerda. Como se parasse, né? Fechasse nosso caminho. E a gente pronto para correr, pronto para jogar as bicicletas e correr, a porta do ônibus abre. Então minha mãe fala: meninos, entra aqui! E era minha mãe, né? A gente entrou no ônibus, a gente ficou muito aliviado. Eu não sei que horas que a bola que estava no céu desapareceu. Eu não sei nem se ela desapareceu de fato. A gente simplesmente parou de notar ela lá. E
Quando a gente entrou no ônibus, a gente ficou muito alegre, né, que a gente tinha pego uma carona, a gente tinha sido salvo. Mas no fim do ônibus, minha prima, que tem 3 anos a mais que eu, então ela tinha por volta de 18 anos, 19 anos de idade, ela tava chorando muito, cabeça baixa, chorando demais. Quando a gente chegou no hotel, os adultos se trancaram com essa minha prima no quarto, e depois de um tempo eles deixaram a gente entrar. E a minha prima contou o que tinha acontecido. Ela falou que desde que o ônibus tinha chegado na praia, tinha umas criaturas perseguindo o ônibus. Ela descreveu essas criaturas como uma espécie de um cachorro ou de lobisomens, muito, muito feios. E eles eram mais de 7, ela falou. Eles perseguiam o ônibus e ela ficou muito assustada. A gente foi dormir nesse dia. E no dia seguinte, minha mãe contou que quando ela saiu para fumar durante a madrugada, ela viu uma dessas criaturas. Ela estava em cima da árvore, perto do hotel. E a minha mãe olhou essa criatura, e essa criatura, vendo a minha mãe, ele fugiu. A minha mãe disse que quando essa criatura fugiu, ela pulou da árvore, e a árvore arqueou até o chão praticamente, era um coqueiro. E esse foi o relato dessa vez, na Ilha Comprida. No dia seguinte desse acontecido, eu, meu tio, minha irmã e minha prima, e o Leonardo, a gente foi numa vendinha que ficava próximo ao hotel, né? Próximo de carro. Chegando nessa vendinha, a gente desceu, o Leonardo ficou no carro e a gente foi comprar as coisas na vendinha. Quando a gente saiu da vendinha, o Leonardo não estava mais dentro do carro, ele estava na rua. E ele se debatia todo, parecia que ele estava fazendo uma dança muito estranha. A gente perguntou o que tinha acontecido, e aí ele falou que ele estava sentindo um choque muito forte nas costas dele. Esses choques demoraram meses para passar, eles aconteciam esporadicamente, e até hoje o Leonardo disse que ainda sente algumas vezes isso, mas muito raro hoje em dia. Após esses acontecimentos, passaram-se muitos anos sem que nada muito estranho acontecesse comigo. Na verdade, nunca mais aconteceu algo tão estranho quanto aconteceu anteriormente. Porém, no ano de 2009, minha família toda se mudou de São Paulo e foi morar em Campinas. Por conta disso, eu fui morar com um amigo meu na casa dele, na Augusta. E coisas estranhas aconteciam na hora de dormir. Muitas vezes eu me deitava e, ainda acordado, quando eu abri o olho, eu vi uma espécie de uma nuvem, de uma onda colorida, de várias cores. Parecia quando o óleo se espalha na água e ele faz aquela refração colorida, muito bonita, né? E essa onda ficava na minha cara, como se fosse uma nuvem, uma fumaça, bem estranho. E sempre que eu via essa onda, em seguida eu adormecia. E quando eu acordava, algumas horas depois, tudo estava tremendo, a parede tremia, eu via tudo tremendo, e eu acordava muito assustado com tudo tremendo. Isso aconteceu várias vezes. Só que acontecia só isso no começo. Passado 2 anos que eu estava nessa casa do meu amigo, eu me mudei então para o bairro do Bonfiglioli, que era muito próximo da faculdade que eu fazia na época. E esses fenômenos continuaram a acontecer lá, sem mais coisas estranhas, mas sempre continuavam a acontecer lá. E uma certa vez, à noite, nessa casa que eu morava no Bonfiglioli, começou a falhar a luz. Apagava, voltava, apagava, voltava. E um certo momento eu me enchi e falei, vou lá fora dar uma olhada. Quando eu cheguei no quintal, numa hora que apagou a luz de novo, eu olhei para o céu e tinha uma nuvem, ela estava totalmente azul. O céu estava bem encoberto, mas essa nuvem ficou totalmente azul. Não foi um raio, não foi momentâneo. Ela ficou azul por uns 2, 3 minutos, e tudo sem luz. E quando ela desapareceu, a luz voltou. Foi muito estranho. E sem mais acontecimentos, né? Além desse acontecimento na luz e também da nuvem estranha dourada durante muito tempo, né? Então eu me mudei de volta para Vila Clementina, porque meus avós e minha mãe voltaram de Campinas e resolveram voltar a morar em São Paulo. Eu voltei a morar com eles. E nessa época, esses sonhos com a nuvem, esses momentos que eu tinha a nuvem, que aparecia a nuvem, voltaram a acontecer. E a nuvem colorida. Só que eles agora estavam seguidos de sonhos bem estranhos. No primeiro deles, eu vi a nuvem, né? Acordado, vi a nuvem, dormi. Então eu levantava da cama e ia até a sala. Quando eu chegava na sala, tinha uma criatura.
Ele devia ter cerca de 2 metros e alguma coisinha de altura, era bem grande, bem magro. Ele lembrava um pouco que as pessoas chamam de Grey, mas a cabeça dele não era tão grande, ele não era pequeno, ele era muito maior que a gente. E essa criatura, a pele deles era acinzentada, mas era um cinza bem clarinho, bem azulado, quase roxo ou lilás. E essa criatura, ela estava toda arqueada, e na frente dela tava um coelho, que é o meu coelho de estimação, né, que ficava na sala, e ela estava passando a mão nesse coelho. Então ela olhava para mim e nesse momento eu acordei. Novamente tudo tremia, eu saí da cama num pulo, tudo tremendo. Eu fui pra parte de fora do quarto, e aí, depois de um tempo, as coisas começaram lentamente a parar de tremer. Eu tive diversos sonhos desse tipo nessa casa, sempre iguais. Eu olhava essa criatura, ou era tirado do quarto por essas criaturas, e sempre com a nuvem cor-de-rosa, colorida, arco-íris na minha cabeça. E toda vez acordando com tudo tremendo. Essas coisas com essa nuvem acontecendo durou de 2009 até mais ou menos 2018, quando eu mudei novamente de casa. Nessa época eu passei a tomar remédios para dormir. E nunca mais eu vi a nuvem colorida, nunca mais eu tive esses negócios. Mas agora, no ano já de 2022, começo de 2023, eu voltei a ver algumas coisas estranhas, né? Eu sonhei um dia que eu estava numa sala arredondada. À minha volta tinha uma espécie de uma arquibancada. A sala era toda branca, iluminada, né? Muito clara. Tinha uma espécie de uma arquibancada em volta de mim, como se fosse uma arena, o teatro de arena, coisas assim. E várias criaturas como a que eu descrevi que eu vi no sonho anterior, né? E essas criaturas estavam à minha volta, enquanto eu explicava para eles o conceito de mundos imaginários. Eu lembro que eu estava explicando mais focado pro RPG mesmo, mas não era sobre o jogo, era sobre o conceito dos seres humanos criarem mundos imaginários para entretenimento. E eu não lembro o que eu falava direito, eu não lembro de falas das criaturas, mas eu lembro que eu me sentia muito à vontade. Era como se eu estivesse conversando com amigos meus, não era como se eu estivesse fazendo uma palestra ou alguma coisa assim. Era realmente muito intimista, né, o que acontecia. E uma dessas criaturas olhava para mim, ela olhava bem nos meus olhos e ela falava: "Quando você acordar, nós levaremos a guerra." Nesse momento eu acordei. Eu não abri o olho, eu acordei, eu fiquei totalmente travado, né? E eu estava tentando escutar os sons para ver se alguma coisa acontecia. Mas nada aconteceu, eu abri o olho, fui tomar um copo d'água e isso passou. Por volta dessa mesma época, eu resolvi fazer uma regressão hipnótica com a profissional Bruna Bittencourt. E foi fantástico. Muitos dos relatos que eu narrei aqui, eu vi eles novamente com essa regressão hipnótica. E em detalhes absurdos. Eu conseguia sentir o cheiro das coisas, sentir a sensação na pele. Foi algo incrível. E eles se confirmaram. Eu cheguei a ver quando, por exemplo, eu sou levado por essas criaturas que eu falei quando eu era criança, pro lado escuro da lua, brincar com outras crianças, eu consegui ver isso. Eu consegui ver novamente a sala das criaturas que pareciam com insetos. E foi bem interessante nisso, porque quando eu tava nessa sala, as criaturas falavam umas com as outras, mas eu não entendia, eram grunhidos. E teve uma hora que elas pareciam que elas estavam rindo. E passado um tempo que eu fiz a regressão hipnótica, eu tive um outro sonho. Nesse sonho eu acordava numa cidade cenográfica, parecia uma cidade cenográfica, tudo parecia de papelão falso. Tava eu e uma outra pessoa, um pouco mais velha do que eu. A gente andava por essa cidade, até que a gente via um senhor com 2 crianças, uma de cada lado. O cara que estava do meu lado, ele resolveu falar com esse senhor, e ele ia pedindo informação de onde a gente estava. Mas nessa hora, o senhor virava pra gente e as crianças também, e eles não eram humanos. O senhor tinha uma cabeça grande, mais ou menos do tamanho de uma pessoa normal, mas o corpo bem esquelético, apenas 3 dedos na mão, e ele olhava para esse moço que estava do meu lado.
E na hora que ele olhava para esse moço, eu gritava: eles não são humanos, eles não são humanos. E as crianças também, bem cabeçudas, bem menores do que o senhor, né? Deviam bater mais ou menos na cintura dele, do mais alto, né? Tô falando que parecia um senhor, né? E também cabeçudas, olhos muito grandes, nariz em fenda, boca bem fina, também olhavam pra gente. E nesse momento, o maior, a criatura mais alta, ela esticou os braços na nossa direção e ela abriu meio que as mãos, que os dedos, na palma da mão, e apontou pra gente. E nesse momento eu apaguei. E de repente eu tava num corredor. Era um corredor bem iluminado. Na minha frente tinha uma escrivaninha e uma pessoa que eu acredito ser do sexo feminino, loira, sentada nessa escrivaninha. Eu tava de pé em frente dela. Eu não conseguia ver nenhum detalhe dessa pessoa, apenas que ela era loira. E ela falava pra mim: isso não foi um sonho, isso foi uma lembrança do passado. Então, depois disso eu decidi que eu vou novamente fazer essa regressão hipnótica para ver alguns acontecimentos mais recentes, porque a regressão hipnótica foi só mais ou menos até meus 13 anos de idade. Então, por exemplo, eu não consegui ainda ver o que aconteceu na casa de praia, quando eu estava com o Leonardo, né, andando de bicicleta na praia, e nada depois disso. Então eu pretendo fazer novamente essa regressão para ver essas coisas. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Hey, it's Sterling K. Brown from the Hulu original series Paradise. The next chapter begins as Xavier's search for his wife takes him above ground, and what he finds will change everything. It was never just about the bunker. Tune in and discover the truth lies outside. Paradise, the official podcast, is now streaming, and stream Paradise Season 2 on February 23rd on Hulu and Hulu on Disney+. Alô, aqui é o Zero mais uma vez e antes de desligar o seu rádio, saiba que nós estamos enviando essas mensagens há muitos anos. E caso você queira saber um pouco mais do que está acontecendo aqui na nave, pesquise por Relatos Flutuantes no Spotify. Nossa tripulação está aguardando ansiosamente aqui em cima. E até lá, não se esqueça, nós somos uma nave.